Fala, trader! Tudo bem com você? Vamos hoje para mais um Clareando o Mercado. Hoje, dia 21/8/2023, vamos ver como o mercado se comportou. Então, vamos aqui para o mini índice. Estamos aqui no gráfico de 5 minutos e vamos entender a movimentação do preço, tá? Então, vamos lá, vou ver uma forma mais fácil de explicar para vocês aqui o contexto do porquê, desde a abertura, a gente já sabia que ele viria cair até o 116,369, pegamos toda essa queda, tá bom? Por que esse entendimento? Então, vamos lá, partindo, como eu explico para vocês todos os dias, do local de abertura. Então, o preço, ele abriu aqui no 117.850, que local de abertura é esse? Então, vamos lá. Nós temos as nossas linhas, aqui acima do 117.900 é zona de comprador e abaixo é zona de vendedores, certo? Então, entendendo isso, que essas linhas foram marcadas pelo diário, né? Então, vamos lá. Se ele abriu abaixo, então, nós só vamos pensar em vendas, certo? Porque ele está na zona de vendedores. Então, nós vamos esperar por confirmações, percas de mínimas, pullbacks. Mas aqui, a força do mercado de abertura, se fosse para ele abrir na zona de compradores, ele já teria aberto acima. Se ele abriu aqui, então a expectativa já é de queda, tá? Então, nós tínhamos marcado aqui esse ponto, né? Na verdade, tem marcado aqui também, a gente já tem marcado aqui o 117.826, que é o fechamento aqui, olha. Acho que eu marquei esse ponto com vocês na sexta-feira, né? Ele abriu já no ponto de queda. E aí, ficou alguma dúvida se ia cair? Então, vamos entender mais sobre o preço, sobre o contexto. Vamos procurar olhar outros tempos. Vamos olhar pelos 60 minutos? Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com múltiplos tempos gráficos. Eu tinha deixado esse detector de topos e fundos aqui, porque eu estava fazendo uma explicação hoje para uma trader da 5P. Então, eu coloquei aqui para ajudá-la. Vou tirar aqui, acabei esquecendo de tirar. Mas sempre ajuda quando eu estou desenhando o preço, tá? Mas realmente a gente não precisa utilizar, são só os candlesticks mesmo, tá? Então, vamos lá. Pelos 60 minutos, o que a gente vê? Vamos para um entendimento. O preço, ele fez a impulsão de alta, então vamos colocar verde, né? Ele fez a oferta de alta para tentar romper aqui essa zona forte de vendedores, que está entre 117.826 e 117.900. Então, ele faz a oferta, vai para pullback, vai para aceite, e hoje ele abre fechando o V, certo? Isso daqui, que desenho que é esse que eu venho explicando para vocês todos os dias? É uma falha na tentativa de continuidade desta oferta de alta. Então, vendo isso, o que vocês já fazem? Então, nós vamos pegar a quebra de estrutura para devolução, porque não deu certo esta alta, esse impulsionamento. Então, é o processo que a gente faz em 5 minutos, visto um pouco mais do alto, visto dos 60 minutos para facilitar o entendimento, tá? Somente isso. Então, se você tem esse entendimento, o que a gente faz? Vende na mínima do candle 1, de 60 minutos e sai somente aqui no 100%, no 116.655, certo? Aqui uma leitura simples pelos 60 minutos, tá bem claro. Outra coisa que vocês devem notar: quando um topo não segura um movimento, ele busca fundo, tá? Então, o 4 e 5 aqui é um topo que mesmo que ele abriu acima desse topo, certo? Quando ele cai, ele deveria segurar o movimento de alta. É onde está a zona de compradores, certo? Se o topo da zona de compradores não segura o movimento,
Então, também a partir daqui já caracteriza a falha. Eu não preciso esperar ele perder a mínima dos 60 minutos. Aqui, a partir do momento que esses compradores aqui, que estão aqui no topo, certo? Tem um comprador aqui. Ele deveria bater e continuar, certo? Se ele fechou uma barra aqui abaixo, qualquer barra que seja, pode ser até de 2 minutos. Fechou abaixo, significa o quê? Que já reverteu esse topo. Então, pode esperar o quê? Um reteste. Aqui eu já estou falando de entradas pontuais, já nos tempos operacionais, entendendo o movimento do preço, tá? Para que essa venda? Porque esse topo não segurou a movimentação. Onde é que eu tenho outra zona de compradores? Eu tenho outra zona de compradores só aqui, no 117,226. Então, aqui já é um ponto de entrada. Fora o entendimento, se eu estou fazendo no entendimento micro, eu ainda não consigo analisar o macro, né? Eu não entendo que isso daqui é um movimento claro de falha nos 60 minutos. Eu ainda não consigo enxergar isso. Então, eu vou operar lá, eu não consigo enxergar que isso daqui é uma falha clara. Então, eu vou operar lá nos 5 minutos, eu só estou conseguindo ainda, só com as linhas, Laine, que você marcou, eu consigo operar só os 5 minutos. Então, tudo bem. Esta linha aqui não é um topo, aqui não é uma zona de vendas. Então, se aqui é um topo, 117,704, quando um rompe, reverte o topo, então mostra que agora não é mais zona de comprador, é zona de vendedor, tá? Então, vocês poderiam, inclusive, fazer já uma venda aqui na mínima do 1, porque ele já não é mais. A própria barra de 5 minutos já te mostrou que não é compradora, já é vendedora. Então, já pega essa liquidez, já sai aqui, tá? Claro que precisa de muito mais habilidade para entender esses pontos, assim, pequenos, né? Mas eu preciso explicar para vocês que aqui é uma oferta de queda. Vamos fazer vermelho. E vejam dessa forma. Aqui é uma oferta de queda, aqui é um pullback, aqui é um aceite, certo? Então, eu vou para onde? Eu vou pagar agora a minha fluidez. Então, tendo o entendimento macro lá do diário, eu já sei que abriu na mínima do diário é venda. Pelos 60 minutos eu vi uma dupla falha. Eu só tenho que pensar em vender. Onde são os melhores pontos para eu vender? Eu vou esperar ele fazer correções. Eu vou pegar as liquidez que tiver ponto a ponto. Então, qual seria? A primeira seria esta. Primeiro aceite aqui na mínima do 3. Já vendo, já pego a queda. Certo? Já é uma tendencinha padrão, simples. Aqui, novamente, ele só te confirma. Aqui é a tendência padrão, olha. Quando esta barra rompe, essa outra faz a correção, uma tendencinha padrão, esse fundo é obedecido, volta, aqui rompe, volta para buscar liquidez, eu faço uma dupla falha aqui na tentativa, eu mostro que aqui eu sou comprador, agora eu tô dando continuidade, tá? Tô dando continuidade, porque mesmo sabendo que ele tinha que cair tudo, às vezes é difícil segurar o movimento todo, porque o mercado fica puxando liquidez. Então, vai operando conforme as liquidez. Se ele fez esses 2 pavios aqui, ele veio 2 vezes aqui, ele mostrou que aqui eu tenho zona de comprador forte. Então, aqui você já marca uma linha aqui. Mesmo que a gente já tenha a linha do H4 aqui importante, sabendo que ele tem que romper, fazer o pullback para cair, pode ir operando conforme o que o preço vai mostrando. Se ele mostrou aqui para mim que aqui eu tenho um forte comprador, eu marco, tá? Eu marco. A gente já marca isso daqui, vou marcar uma cor diferente para ser as marcações que eu tô fazendo na explicação. Vou colocar roxinho. Então, eu marco. Então, se essa barra rompeu, quando ele busca, olha só, correção padrão, correção em fundo anterior. Essa é uma entrada que eu até comentei hoje lá no grupo do Telegram dos traders da 5P, que eu iria ensinar uma entrada fácil para vocês. Uma entrada, tá, não posso dizer fácil, que nada é fácil, né, no mercado, fica até, não é legal falar assim, mas é porque, tipo assim, o que eu quero dizer é uma entrada mais simples, tá, que seria mais fácil de executar, é isso que eu tô querendo dizer. Então, se eu tenho uma oferta de queda que rompe esse fundo, quando ele vai fazer a correção no fundo anterior e cai. Não é uma tendencinha padrão? Olha, bem a tendencinha padrão. Que eu tenho um fundo, aí rompe esse fundo e volta no fundo para cair. É uma tendência que
Bem simples, não é? E essa tendência, sempre que o mercado anda um pouquinho, ele faz essa tendência. Aí depende do tempo gráfico. Se for 5 minutos, ele vai dar umas 2, 3 no dia. Se for 2 minutos, aí vai ter mais dessa tendência. Então, para quem está começando, opera a mais simples, opera a tendencinha padrão. Ah, como que eu vou operar? Eu não sei até onde o preço vai. Até onde o preço vai é o tanto que tem de liquidez da oferta. É aqui, como eu expliquei para vocês, eles vão projetar topo com topo a partir do aceite da mínima do 19 e vão cravar 100%. Então, essa daqui foi uma entrada simples. Por que foi uma entrada simples? Porque eu tenho aqui essa linha que eu marquei para vocês do H4, que é uma zona de comprador. Se romper essa linha, eu sou o que agora? Aqui era comprador. Aqui eu era comprador. Se romper, eu sou o quê? Eu sou vendedor. Eu só preciso que ele me confirme aqui se eu sou vendedor mesmo. Ele não confirma? Aliás, ele faz isso 2 vezes, né? Ele não confirma aqui com esse pullback? Cai, volta, olha, perdeu a mínima? É uma confirmação, então eu sou vendedor. Se eu sou vendedor, eu posso pegar a liquidez que sobrou da oferta e aplicar na venda. A mesma coisa, quando ele vai de novo testar, os vendedores mostram que tem força. Sobrou a mesma liquidez, pega de novo. Por isso que ele andou mais, porque o aceite já está mais para baixo, então agora ele vai mais, tá? Então, essa entrada de correção padrão, uma tendência padrão, né? Uma tendência básica de correção em topo anterior e correção em fundo anterior. É a entrada que eu indico para quem está começando fazer. Aprende essa entrada, depois vai aprender outras, depois aprende correção de 100, correção de 33, aprende reversão, aprende devolução, vai aprendendo uma coisa de cada vez. Então, se eu consigo operar só a tendência padrão, então eu vou ficar aqui o dia todo esperando só na hora que ele me der a tendência padrão. Eu não vou operar outra coisa. Então, quando é que ele te dá a tendência padrão? Aqui eu estou nos 5 minutos, né? Então, ele deu várias vezes essa tendência padrão hoje. Aqui de novo, olha. Tá vendo aqui? Peraí. Olha, eu faço uma oferta de queda, eu rompo esse fundo, essa linha aqui não já tá marcadinha para vocês? Já tá marcada, eu tô deixando marcado. É zona de comprador, se rompeu é vendedor. Então, se o 29 aceitou, eu vou pegar essa liquidezinha para mim aqui, olha. E vou vender. Entenderam? Então, eu tô fazendo o quê? Uma correção em fundo anterior. Eu tô pegando a liquidez que foi ofertada e vou vender na mínima para pegar 100%, tá? Na verdade, a liquidez começa daqui, olha, do topo. Ele começa a ofertar aqui e aí aceitou, mostrou que eu sou vendedor? Mostrou. Então, olha só, vou ampliar para vocês verem, tá? Olha isso, 100% cravado. E se não pagasse o 100%, o que iria acontecer? Era uma falha, perdeu, superou máxima, é só estopar. Não precisa ficar posicionado vendido com medo, porque você está entendendo o que o preço está fazendo, né? Você está lendo o preço, tá? Então, quando ele vai aqui agora, por que ele vai só até aqui? Aqui o 40, vai só até aqui. Porque ele fechou só o V. Tá? Ele buscou essa liquidez, ele foi aqui de novo para cair e agora ele fechou só o V. Que liquidez que ele pagou esta? Agora ele tá pagando esta, tá? Ele vai cravar, mas vocês têm que sair aqui nessa caixinha aqui, olha. Tem que sair nessa caixinha, tá? Então, o preço é isso o tempo todo. Agora, o entendimento, vamos só continuar aqui para quem tá operando 5 minutos só pelas linhas que eu marquei e não está observando os tempos maiores, não está entendendo o movimento macro, porque o ideal é que vocês entendam o movimento macro, tá? E aí vai descendo o operacional, 5 minutos é só para pontuar as entradas conforme cada lote, conforme cada liquidez e não ficar pegando a oscilação do preço, tá? Então, Alaine, mas você marcou 116,077 e faltou, quantos pontos aqui? Peraí. E faltou, eu tava com minha posição aqui, eu vendi e faltou aqui, olha, acho que 20 pontos, peraí.
Faltou 20 pontos para pegar a minha ordem, eu coloquei para cravar e não foi, não tocou e voltou tudo, eu estopei. Por que isso? Porque o mercado, ele tem a obrigação de chegar aqui, como ele já está quase chegando, né? Quase chegou, mas ele vai conforme a liquidez, conforme os lotes. Se na minha oferta de queda eu não tinha como chegar cravado aqui, os meus lotes só dava até aqui, eu tenho que sair aqui. Então é tudo, junta tudo. Então vamos ver até onde vai os lotes. Então a liquidez é esta e a projeção é esta. Ah, Laine, verdade, olha só. Os lotes cravou aqui no 116.101 e aí eu não vi isso e eu não saí e deixei voltar. Então por isso que tem que ter o entendimento aqui a oferta começou a partir desse ponto, tá? Do 116.737. Começou a partir daqui. Então ele cai. Aí o último pullback qual que é? A gente faz pelo último. O último é este, certo? Então, o que sobrou? Sobrou esta liquidez. Então, se eu tinha todo esse montante aqui de lotes e eu tive que fazer compras, eu tive que buscar liquidez aqui em cima, eu não tenho mais... Ai, gente, eu fiz gigante o negócio. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não tenho mais toda essa quantidade de lotes, não. Agora eu tenho só isso daqui. Eu só tenho isso daqui. Então, se quando eu vender aqui, quem foi que liberou essa venda aqui para mim? Quem liberou a venda foi o 59 e o 60. Eles que liberaram a venda, então vai contar as minhas ordens a partir daqui, os meus lotes, certo? Como eu venho explicando para vocês. Então, por isso que eu puxo essa FIBO daqui a partir do aceite, desconto os lotes e saio aqui cravado. Por isso que sabe a saída cravada, tá? Mas é bom sempre, para não ficar cravando muito assim, deixa uns pontinhos antes, né? Já pegou tanto ponto, deixa uns 50 pontos antes. Vai que errou aqui o ajuste. Ah, eu não sei onde é o ajuste, mas eu já peguei 270 pontos. Sai com 250 pontos. Para a questão, se tiver algum errinho de ajuste aqui, porque vocês ainda estão aprendendo a ajustar a FIBO no pullback, tá? Mas o contexto é que ele tem que vir aqui, só que aí ele vai conforme a liquidez. Então, por isso que ele não chega de uma vez. Por isso que a gente opera nos tempos menores, né? É difícil posicionar lá dos 60 minutos. Para quem já está seguro do que está fazendo, claro, vai posicionar nos 60 minutos e não vai sair mais. Pode deixar o mercado balançar o tanto que for. Eu já vi aqui que ele falhou, né? Que ele tem que buscar aqui, eu não vou sair enquanto ele não chegar aqui. Esse é o entendimento que vocês terão com mais experiência. Eu vou vender aqui na mínima, eu vou vender na verdade aqui, porque já falhou o topo, certo? E eu vou sair só aqui. Então, eu vou pegar 1.500 pontos direto, porque eu já entendi o que o preço está fazendo. E o que o preço está fazendo? Vamos lá, no diário. Diário. Se vocês não entendem, por que eu falei para vocês, e muita gente me perguntou, Laine, eu não entendi aquele negócio de 20 dias, você falou que o rende estava no 20 dias do mês, o mês andou fora, não entendi nada. Eu vou já explicar. Porque, assim, se o diário ele não me mostra o que está acontecendo, eu não consigo entender pelo diário, eu coloco 2 dias. Eu vou subindo o tempo até entender o preço. Qual que está melhor para entender? Vamos ver se vocês entendem no 2 dias. Olha, nos 2 dias está muito claro. O que está claro? Está claro que ele ofertou toda essa queda. Ele ofertou toda esta queda. Ele fez o pullback no fundo anterior, uma tendência padrão, e agora ele só precisava perder essa mínima para o aceite, para cair. Olha, verdade, é uma tendência padrão no 2 dias. No 2 dias eu consigo enxergar isso. Então, quando ele perdeu essa mínima hoje do 116.992, ele estava perdendo essa mínima. E até onde ele vai? Bom, será que ele vai direto até os 115.750? Aí eu precisei olhar o diário para entender que não.
que no diário eu tenho esta barra aqui, que vai segurar o preço. Então, o espaço livre que eu tenho para o preço correr está aqui dentro, olha. De onde ele abriu até esse ponto. Então, esse era o ponto para operar hoje. Do 117.826 até o 116.120. É uma venda aqui e uma saída aqui, tá? Agora, o que a gente espera? Se ele der continuidade, então vamos lá para o macro para entender, tá? Vamos ver de onde começou a oferta. A oferta começou desse ponto aqui. Eu vou no 2 dias porque o 2 dias está mais claro para entender, tá? Se for 3 dias, 5 dias, até 20 dias, como eu coloquei para vocês lá, a gente vai. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esta projeção de 2 dias para entender o preço, tá? Eu tenho esta liquidez, agora eu tive que fazer essas compras, agora eu tive o aceite. Onde vai o preço? Vamos colocar a projeção aqui na mínima. Olha só, o preço, o índice, ele tem que ir agora no 114.813, que é a nossa linha aqui, é o suporte, é o preço, a projeção vai bater igual, então ele tem que ir aqui. Só o que impede ele de ir aqui direto? Essa zona de compradores. Então, o que o preço pode fazer? Ele está numa zona de compradores, que foram os compradores que mandaram ele fazer esse pullback, certo? Mandou ele corrigir. Então, ele precisa romper essa mínima para ele conseguir chegar nos alvos. Primeiro 61 e depois 100. E aí ele trabalha, ele rompe, ele faz esses movimentos, tá? E se essa zona de compradores que ele parou hoje, segurar, no caso, o que pode acontecer? Ele pode de novo buscar liquidez aqui para cima, tá? Então ele não sobe direto, ele não cai direto. Dependendo da força do movimento, ele pode cair direto, tá? Tá vendo essa linha aqui? 116, 120, além de ser o evento aqui do diário, ela é esse topo aqui de 2 dias. Então, tudo casa. Tem que fazer uma junção de tudo, é um quebra-cabeça, tá? Mas eu não quero assustar vocês, tornar isso daqui complexo, tá bom? Eu quero mostrar que vocês sabendo os pontos, né? Onde essas linhas nada mais é do que divisão, linha de divisão. Acima é comprador, abaixo é vendedor. Só isso na mão de vocês já é uma informação tão importante, porque com essas linhas vocês já conseguem ficar operando aqui as liquidez, os aceites, as ofertas, as falhas, sem precisar ter todo esse entendimento do macro e vendo de forma mais simples, como eu venho explicando para vocês, tá? Antes de entrar no dólar, deixa eu só explicar aqui que me questionaram muito sobre a questão dos 5 dias, 20 dias. Eu vou colocar aqui no 20 dias para explicar. Então, eu tenho aqui 20 dias e aqui 1 dia. Vou colocar 1 dia para vocês entenderem. O que eu quero dizer com 20 dias, por que eu coloco no 20 dias? Essa barra inteira que se formou aqui, olha, certo? Toda essa barra aqui é referente a 20 barras, se eu contar aqui 20 barras do diário. Então, por isso que eu quero, quando eu coloco um mês, eu coloco a partir desse mês. Então, eu vou pegar aqui, hoje é dia 21, eu vou pegar 16 dias de pregão, entendeu? Por isso que eu puxo assim, porque eu quero mais tempo, tá? Então, aí, como eu comentei com vocês que o preço estava aqui, porque já começou outra formação de uma barra, essa daqui 20 dias já fechou, aí já começou uma formação de outra barra de 20 dias, né? Que é diferente da formação do mês. A formação do mês começou no início desse mês. Essa daqui não, já começou. Então, começou aqui, já tem 5 dias, 3 dias, né, que começou essa barra. E ele está nesse range, tá? Então, foi isso que eu quis dizer. Se eu não me expressei muito bem, mas eu tô tentando explicar aqui por que eu uso essa forma de leitura, de colocar em dias, mais dias, porque eu fico buscando clareza. Como eu quero estudar o macro, como eu falei, se um dia não tá legal, eu coloco 2 dias até eu entender o movimento, porque o preço, ele não importa, é igual para tudo. Se eu colocar 30 segundos aqui,
A leitura do preço é a mesma, entenderam? Então, por isso que não importa quanto tempo você colocar. Se 30 minutos é o que está claro para você, coloca 30 minutos. Se é 240 minutos, coloca 240 minutos. Falando nisso, vamos para o 240 minutos, que na verdade o 240 minutos, como eu sempre falo para vocês, é o que o preço, é a mãe, né? É o que o preço respeita. Então vamos lá. Deixa eu ver que linhas que devem ficar marcadas aqui. Agora vamos para as linhas, tá? Para amanhã. Que linhas devem ficar marcadas. Gente, eu já tô com tanta linha aqui no meu gráfico que eu acho que eu vou ter que apagar tudo, porque eu fico explicando e colocando linha, né? Explicando e colocando linha. Daqui a pouco eu não sei mais nem qual é a linha que tem que ficar. Peraí. Deixa eu ver qual que tem que ficar. Essa daqui tem que ficar. Importante, a 116,060, tá? Então, marquem aí, 116,060, 115,760. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que vai segurar essa queda, porque eu não quero que vocês peguem oscilação, porque quem não tem ainda o entendimento fica com medo dessas oscilações, né? Então, se cair aqui abaixo do 115,760, aqui pode segurar ele, tá? Pode dar vocês vão precisar trabalhar uma liquidezinha aí pra ver se ele consegue passar. Então, anota aí pra mim. 115,508. Aí, se ele cair, aí ele vai até o 114,706, tá? Vou marcar pontos já mais pra baixo, vamos? Vamos deixar pronto aqui. Vamos lá. Marquem aí. 113,331, tá? Não acredito que ele cai tudo isso aqui, né, de uma vez, né? Mas vou deixar marcado, vai. Vamos marcar, então, 113,331, né? Agora marquem pra mim... onde tá a correção? Aqui. Marquem aí pra mim também. Tá muito próximo, 113,161, tá? Então, agora, se subir, né? As de cima. Vamos lá. Então, começamos aqui a marcar as linhas de baixo. Vou ver as de cima aqui, que vamos marcar. Vamos deixar marcado... Vamos ajustar aqui pela formação de hoje, tá? Por isso que eu tenho que ajustar. 116,404. Essa daqui eu vou apagar, não preciso mais. Preciso ainda da 116,720, 116,720, 116,992, continua, 117,094, 117,266. Gente, parece muita linha, mas vocês sabem que quando desce lá no tempo de 5 minutos... 2 minutos, dá para trabalhar bem, né? Vocês já viram isso, é porque aqui parece muita linha mesmo. Mas quando abre, e aí é como eu falei para vocês que estão aprendendo, não ficar pegando oscilação, tá? Então, marca aí 117,672. Vai continuar as linhas de cima aqui, tá? 117,672, essa daqui eu vou apagar. Vai ficar ainda a 117,826. 118,094, 118,451 são as mesmas, tá? E 118,625, tá bom? Mas o que a gente quer amanhã, a especulação, a expectativa, é que ele continue a pagar a nossa projeção, consiga sair daqui, dessa caixinha aqui, que tá no 116,054. Se ele conseguir sair daqui, aí vamos lá. Vamos torcer para ele abrir abaixo já saindo, porque o gap é muito importante, porque o gap tem força, né? Se ele não conseguir, se ele adentrar aqui, ele vai fazer isso, ó, ele vai bater cabeça aqui dentro, tá? Tá muito pequenininho para operar falha, a menos que seja de 2 minutos, tá bom? Se ele abrir acima, e aí abriu em zona de comprador, aí ele vai querer buscar outras zonas de vendedores mais acima, tá bom?
para depois cair. Aí tem que ter cuidado, esperar essas linhas que dividem quem é comprador e quem é vendedor. Se abrir abaixo, ótimo. Aí ele faz um retestezinho, né? Confirma, perde a mínima e sai aqui, aí espera, deixa eu colocar vermelho. Aí vai sair aqui no 115,508 a primeira vendinha. Espera romper, fazer pullbackinho para cair até aqui, tá bom? Se abrir bem aqui acima, se abrir aqui na caixinha, aí ele bate cabeça, tá? Se abrir acima, então assim, são divisões que eu tô mostrando para vocês, zona de comprador, zona de vendedor. Se eu sou vendedor, eu tenho que mostrar para você, se eu sou comprador, eu tenho que mostrar com pullback que eu sou comprador. Aí eu busco a zona de vendedor. Se abrir aqui também, a mesma coisa, eu tenho que provar para você que eu sou comprador. É pullback que mostra isso, são os aceites, tá? Então, acho que é isso. O índice, deixa eu ver, a entradinha que eu quero que vocês façam para quem está aprendendo é a correçãozinha padrão. Se for para alta, espera pullback, pega a liquidezinha. Se não pagar a liquidez é porque falhou, aí vocês já vão estopar. Mas vão estar cientes do que estão fazendo, né? É preciso ter o domínio das obrigações do preço, né? Pelo menos não o domínio, mas o entendimento, tá bom? Então agora, índice tudo ok, acho que eu falei muito eu sempre falo mais do índice, né? Tem gente que opera dólar e fica esperando eu sair do índice. Porque eu tô explicando os movimentos, aí eu acabo explicando mais aqui, né? Mas é igual, para quem vai operar Forex ou vai operar cripto, não importa, tá operando gráfico, isso daqui é um idioma, nós estamos traduzindo, tá? Nós estamos lendo o preço, certo? Ele é igual para qualquer ativo. Uns vão andar mais rápido, outros como o índice ele anda mais fluido, o dólar já bate mais taxa, ele precisa de mais confirmações, né? Então, mas é tudo igual, tá, gente? É o gráfico, tá? Agora, então, vamos falar do dólar. Olha só as nossas linhas, né? Que perfeição! Então, vê se não vale a pena marcar as linhas. Aqui na zona de comprador que nós marcamos, 4.971, olha o respeito, vê se ele conseguiu sair do 4.971. Não, né? Então, se ele fez essa barra aqui de vendedor, certo? Nós temos essa linha aqui, 4.978. Então, o que vocês queriam, né? Ah, rompeu, então agora ele virou vendedor, né? A Elaine falou que passou para baixo é vendedor. Vou esperar um pullback aqui para eu sair nessa zona de comprador, mas ele te deu oportunidade aqui pelos 5 minutos? Não, ele já travou direto, já foi direto. Aí o comprador te mostrou que tem força. Então, se ele supera a mínima, ele vai aonde? Ele vai para a zona de vendedor. Então, ele te deu uma pontuaçãozinha pequenininha aqui, mas te deu, certo? Para você comprar aqui, ó. Porque eu sou comprador, mas eu só tenho até aqui para ir agora, né? No entendimento simples que eu tô passando para vocês. No entanto, o que está acontecendo? O gap é uma oferta, ele não aceitou a oferta, ele devolve. Então, é aquela projeção que eu ensinei para vocês. Olha, aqui é esta projeção, tá? Ó. Cravo 100%. O que eu estou fazendo aqui? Além do contexto, né? Porque eu faço uma leitura geral de tudo, tá? E eu vou ensinando para vocês aos poucos, né? Mas aqui é o que? É uma oferta de queda. Eu tentei... Opa, oferta de queda vermelha, né? É uma oferta de queda. Eu fui pro aceite. Eu não aceitei, tá? Eu não aceitei. Quando ele faz assim, vocês projetam o gap. Essa quebrinha de estrutura aqui é o que ele paga primeiro, tá? É o que ele paga primeiro, a quebrinha de estrutura que eu tô ensinando para vocês. Mas mais a fundo, vocês vão entender que ele está devolvendo esta oferta inteira. Eu vou devolver, eu não quero essa sua oferta de queda. Então, ele devolve aqui cravado, ó, 100%, tá bom? Mas, como minha intenção aqui não é complicar, e sim clarear, então eu vou ensinando, vou mais fácil. Então, vai lá. Agora, eu passei para a zona de comprador, né? Essa linha aqui é a que divide compradores de vendedores. Então, agora, se eu fechei aqui acima, eu sou comprador, né? Aí, eu falei o que para vocês? Depois que ele fecha acima, ele vai lá ver se ele é comprador mesmo. É o pullback, certo? O que sobrou de liquidez para comprar? Sobrou isso daqui, então eu vou comprar para sair aqui. Vamos ver se dá certo? Então, vamos lá. Eu falei que agora eu sou comprador, eu fui lá ver se eu sou mesmo.
Sobrou quanto de liquidez? Sobrou isso daqui, porque eu tive que fazer vendas aqui quando eu voltei, né? Tá. Então, você vai projetar aqui na máxima do aceite e vai pegar essa comprinha aqui, certo? Dentro da leitura que eu tô explicando para vocês, tá? Aí ele vai de novo. Ah, foi de novo. Agora, qual que é a liquidez? Agora é essa daqui. Olha só. Agora é esta, tá? Aí ele vai aqui na máxima, vocês compram de novo e já pega essa alta aqui. Mas o entendimento é que onde está a zona de vendedor, a outra que eu marquei para vocês, não está aqui? Não está aqui nessa linha? No 4.995, essa marcação aqui eu mandei para vocês lá no Telegram. Inclusive eu passei hoje para vocês. Eu passei ontem, né, para vocês lá no Telegram da 5P e deixei um comentáriozinho aí no vídeo para vocês ficarem atentos ao 4.995, certo? E olha só o que o preço fez nele hoje. Vejam se respeita, tá? Deixei essa região marcada para vocês. Essa região não, esse preço. Então, se o comprador aqui mostrou que ele tem força, ele vai no 4.995, tá bom? Agora, eu tenho outra região aqui. Então, para ele sair daqui, ele tem que mostrar que agora ele é comprador. E ele consegue mostrar isso? Vamos ver. Passei para a linha de comprador. Aqui é venda. Passei para a linha de comprador. Na hora de pullback eu superei máxima? Não. Não sou comprador. Então, eu volto aqui na zona de comprador. Então, é uma venda para sair aqui. Cheguei aqui, eu mostrei que eu sou comprador. Mostrei? Então, aí aqui, gente, é a lateralização, que é muito legal de operar. Então, eu volto para cá, vou tentar romper de novo. Eu consegui fazer pullback? Não, eu volto para cá de novo. Olha só como é bom operar lateralização. Cheguei aqui, tentei ser vendedor. Rompi vocês aqui, compradores. Olha só, eu consegui. Eu fechei uma barra abaixo. Vou ser vendedor. Será? Será que vai ser vendedor? Tem muita gente que fecha essa barra abaixo aqui, perde a mínima e já quer vender, né? Já quer vender. Tá vendo como não dá certo? Olha só. Se eu vendo na mínima do 34, achando que é rompimento, ele volta na minha cara. Não é rompimento. Eu tentei ser vendedor. E o que eu comprei? Só que ele, para ser, ele tinha que fazer isso. Ele fez isso? Não, ele voltou, ele reverteu o fundo. Então, isso daqui já é uma reversão. Quando ele faz a reversão de fundo, olha só, ele faz o reteste certinho aqui na linha para subir de novo na linha de vendedor. Estão entendendo? Eu espero que sim. Vocês não podem me responder, né? Ó, então, aqui, rompi, tentei ser comprador, consegui não. Volta de novo. Então, olha só quantas operações que dá na lateralização. Compra, venda, compra, venda, compra, venda. Enquanto não confirma, vocês ficam aqui, trabalhando aqui, na lateralização. Por isso que eu digo que lateralização é muito legal. E aqui, olha só, aqui ele aceitou a oferta e não pagou, certo? Ele volta para fazer o pullback. Aqui a saída de vocês é a seguinte. Se vocês venderam... Deixa eu só explicar aqui o que vocês têm que entender. Se essa barra rompeu, certo? Ele vai para o aceita, cai, mas não cai a liquidez toda, porque a minha liquidez é essa. Volta de novo. Você vai sair da posição? Não. Você só vai sair da posição quando fechar um candle positivo aqui, olha. Acima desta linha, positivo. Aí sim, ele te mostra que vendedor já não tem mais chance, tá? Enquanto ele tá aqui, respeitando, pode ficar posicionado, esperando pagar o alvo. Tá entendendo? Agora, quando ele vai de novo e não consegue, aí ele já te mostrou uma dupla falha, tá? Aí ele já te mostrou uma dupla falha. Agora ele fez o desenho da dupla falha. Agora, vocês já vão comprar na superação da máxima. Tá entendendo? Para depois sair aqui. Onde é que ele está saindo? Ele não pagou 100% aqui, por quê? Porque ele tem um fundo aqui, olha. Tem esse fundo aqui, tá vendo? Então, ele está buscando liquidez aqui nesse fundo. Aqui nesse fundo. Por isso que ele para aqui. Então, tem que ter um entendimento geral de tudo, certo? Então, esse fundo agora, ele foi importante. Ele
conseguiu segurar o movimento, tá? Esse fundo agora conseguiu segurar o movimento. Então, ele vai buscar liquidez, faz a impulsão, de novo, conseguiu segurar, faz uma dupla, um topinho duplo no fundo. Se segurou, então ele vai cair, certo? Aí agora eu faço a projeção. Então, tem que estar o tempo todo acompanhando a negociação. Acompanhando a negociação é estopar quando tem que estopar, é sair quando não faz mais sentido, tá? Quando fecha, quando eu estou querendo que um vendedor mostre sua força, e eu tenho uma barra fechando acima dele, então ele não é mais vendedor, tá? E é assim que funciona. Mas o ideal é ter o entendimento macro. Vamos ver o entendimento macro do dólar? Eu tô olhando o dólar aqui com vocês agora, eu não tinha olhado hoje. Deixa eu ver os 60 minutos para ver como tá. O ideal é vocês trabalharem com múltiplos tempos gráficos. É ter uma tela, se tiver uma tela só, divide ela em 4 tempos. Se tiver 2 telas, melhor. Na tela da esquerda eu coloco o diário e o H4. Na minha tela operacional eu deixo um 60 e um 5. Aí eu tô sempre entendendo o que o preço está fazendo. Se eu coloco nos 60 minutos, o que vocês vão ver nos 60 minutos? Olha só como fica mais fácil. Olha, ele caiu, ele fez o pullback, hoje ele abriu igual o índice, fechando o V. Olha só, quando ele supera a máxima aqui, o que ele fez? Falhou. Então, se eu sei esse movimento, eu tô de olho lá nos 60 minutos, que tá no meu cantinho esquerdo lá. Eu tô vendo essa falha, então eu já sei que o dólar tem que subir, certo? Ele tem que pagar 100% dessa falha. Aí fica muito mais fácil para eu operar os meus 5 minutos, as liquidez, sabendo dessa leitura, tá? E aí, quando ele chega aqui é uma caixinha, né? Ele tá preso aqui, precisa romper, faz a correção. Quanto que sobrou de lote aqui nessa correçãozinha, olha? Que ele fez só isso daqui, tá vendo? Olha, ele cai, aí ele compra tudo isso e sobra só isso daqui. E o que ele faz? Aqui, o ajuste, ele paga 61,8. Lembra que eu falei para vocês que tempo de 15 minutos para cima, vocês saem nos 50%? Porque às vezes ele não paga de uma vez, ele fica buscando liquidez. Então aqui o ajuste teria que ser nos 5 minutos, tá? O ajuste aqui era nos 5 minutos e não nos 60. Então é um entendimento a partir daqui, olha, tá? A partir do momento que ele confirma que essa linha aqui, 4995, é de vendedores. Então é um quebra-cabeça, né? É um entendimento que vocês vão tendo que fazer, construindo, tá? Entendendo as obrigações do preço. Olha, aqui é uma queda, fez o pullback, fechou o V, superou máxima, o que vocês fazem? Compra. Então, uma ótima pernada isso daqui no dólar, não é? Muitos pontos. Vai sair aonde? Vai sair na zona de vendedores. As linhas marcadas ajudam demais, né, gente? Vou sair aqui, tá? Olha aqui de novo. Eu faço uma oferta de queda, né? Aqui eu já mostrei, né? Falho, compra para sair. Ele saiu mais em cima, por quê? Porque tinha liquidez para isso, tá? Aqui uma oferta de alta. De alta é verde, né? Uma oferta de alta. Vou tentar romper, não consigo, falho. Então, o que eu faço aqui? Além do entendimento que eu estava mostrando aqui para vocês da lateralização, eu pego a quebra de estrutura. Quebra de estrutura, porque falhou. Eu tô vendo aqui, claro, ó, uma alta, um pullback na zona de comprador bonitinho. Outra operação simples para vocês fazerem, bem legal, é quando ele vai fechar o V. Peraí, deixa eu só concluir essa, né? Porque são tantas entradas que às vezes... Aí a quebrinha de estrutura começa daqui, né? Aí vocês vendem na mínima do 31. Olha, cravou 100%. A entrada que eu ensino para vocês todo dia. Para quem estava esperando essa entrada clarear, essa daqui não tá clara? Tá bem clara, né? Teria pego quantos pontos no dólar? Só com essa dupla falha? 10 pontos, tá ótimo, né? 10 pontos no dólar? Só esperando a dupla falha? Ótimo. O mercado ele não vai andar o dia todo em tendência. Então, vamos lá. Essa entrada aqui é muito boa. Essa entradinha do V. Como que acontece? Vocês têm uma oferta de alta,
uma oferta de alta. Aí ele faz o pullback, quando ele aceita aqui, mostra que aqui é comprador, já é, escutem bem o que eu vou falar, já é obrigação do preço buscar esse fundo aqui, tá? Ó. Esse fundo aqui, que é de onde originou esta queda. Não é obrigação dele vir aqui, não, mas aqui já é, tá? Então, isso daqui é uma entrada que a gente chama uma entrada certeira, de 95% de assertividade. Essa comprinha que vocês estão vendo aqui, tá? Essa comprinha aqui. São poucos pontos? São poucos pontos. Não é sempre que ele te dá lindo assim essa oportunidade, que ele deixa esse vazio aqui entre este candle que mandou. A entrada é o seguinte, é este candle que mandou para baixo, está entre ele e está entre este, tá? Se no pullback esse daqui respeitou, é obrigação dele buscar este. É o movimento em V que a gente fala, tá? Esse é o movimento em V. Eu tô mostrando em 5 minutos, mas essa mesma entrada acontece no 30, no 60, aí vai dar um ótimo operacional no 5. Acontece no 2, então aí vocês têm que ir começar a pensar no que eu tô falando para vocês. Então, por exemplo, essa entrada de V, essa foi a única que deu aqui hoje. Olha, porque essa daqui, por exemplo, tá apertado, não tem espaço. O espaço seria aqui, olha, para vender, não tem. Eu tenho o quê? Um pontinho aqui de espaço. Então, ela tem que abrir espaço. Então, quando vocês verem uma oportunidade dessa, isso daqui é dinheiro no chão. Uma oportunidade dessa. O fechamento em V com fluidez. Então, não é todo dia que o mercado abre essa operação aqui, tá? Que ele deu hoje. Se eu voltar aqui para trás, aqui deu, ó, ontem, só para explicar ela, tá? Aqui deu também a operação, olha. O espaço está, presta bem atenção nessa entrada, hein? Essa entrada é muito assertiva. O espaço está entre esta barra, que mandou a queda para fazer o pullback, e entre esta, que mandou a alta. Eu tenho, então, esse espaço aqui, olha, certeiro. Para quando superar essa máxima, eu vou comprar. Tá? Isso aqui é uma entrada bem simples que eu tô mostrando para vocês. Não é toda hora. Fica de olho que na hora que vocês verem essa entrada aqui, não pode perder, tá? Ele fecha o V. Pronto. Tá bom? Então, e mais a outra que eu tô falando para vocês, que é a tendencinha básica padrão. Fica operando a tendencinha. Onde teve uma tendencinha básica aqui no dólar? Isso aqui é de ontem, oh meu Deus. Onde é que teve uma tendencinha básica aqui no dólar? Vamos ver? Onde teve uma boa? Aqui, olha. Uma tendencinha básica de correção no fundo anterior. Olha só. Ofertinha de queda, ó. Rompeu esse fundo. Rompeu. Voltou onde? No fundo. Certo? Se perder a mínima, eu vendo. É uma tendencinha básica. Fica pegando só essas. Mas não pagou a liquidez. Vamos ver se pagou a liquidez. Se não pagou a liquidez e voltou contra você, sai da operação. Mas olha só, Alane, não é que pagou mesmo? 100% da fluidez? Se eu tivesse operando só a tendencinha básica, hoje eu tinha me dado bem, hein? Tendencinha básica e a falha, que já tá bem facinho para operar, olha só que legal. Eu tinha pegado essa falha aqui, né? Eu tinha comprado aqui, eu tinha pegado essa aqui, olha, que foi bem legal, eu tinha vendido aqui, pegado esta, mas eu já tô começando a entender. Aqui mostrou que acumulou na zona de comprador, acumulou. Elaine falou que quando acumula vai produzir barra de ignição. Olha só, produziu a barra de ignição para ir para onde? Para a zona de vendedor. Eu tô começando a entender como o preço funciona. Estou traduzindo os candles, tá? Então é isso. Agora vamos ver o diário, como ficou o dólar. Diário, olha só, continua no range, né? Quanto mais ele acumula, na hora que ele sair daqui, ele vai produzir uma barra de ignição. Então, segurou no preço que eu passei para vocês, 4.971, certo? E segurou no 5.000, pronto, ficou aqui dentro. Agora ele conseguiu acumular um capital maior, porque os candles, o corpo já tá um pouquinho maior. Então, já tá melhorando, tá? O que ele pode fazer? Se abrir abaixo, aqui, certo?
Pode buscar até aqui, uma liquidezinha até esse ponto, ou voltar desse aqui mesmo, dependendo da força, para cair. Cair até onde? 4.951. E se passar por back para cair até 4.926? E se abrir acima, Lani? Se abrir aqui no meio, vai fazer de novo, vamos operar aqui dentro de novo. Se abrir acima, nós vamos esperar a confirmação, olha aí, ele vai ter que mostrar que ele é comprador, para ir até o 5.033. E se ele já entrar com tudo? Se entrar com tudo, fazendo barra de ignição, vão ter que esperar a barra de ignição. Aí ele vai fazer um pullback assim na própria barra, pullbackinho na própria barra. Aí vocês vão aproveitar e vão comprar aqui e aceitar esse mini stop aqui, porque pode ser que ele vai de uma vez e vai sem você, tá? Porque ele vai com tudo na hora que sair daqui. Mas pode ter cautela de operar nos 5 minutos ou 2 minutos, né? Quem tá operando 2 minutos. Deixa eu ver no ar. As linhas continuam as mesmas, tá? Como ele não saiu do range, eu não vou marcar. Deixa eu só ver se teve nova do... Olha, essa entrada aqui eu passei para vocês na sexta-feira. O que eu falei? Olha, se ele abrir rompendo aqui essa máxima, ele vai buscar aqui, certo? Ele vai buscar aqui o 4.995. Então, isso aqui já foi desenhado também na sexta-feira. Quem tá ligado aí no fechamento, ou esqueceu, quiser dar uma olhadinha, né? Vou ver se é isso mesmo. Né? E pelo 240 minutos também dá pra ver que ele não aceitou a alta, né? Ele já fez o reteste aqui para cair no 4.995, ele já fez o reteste. Então, aí vocês vão marcar agora, para ele, se ele perder esse fundo aqui para continuar, então marca aí o 4.988 e ele pode vir até aqui, zona de comprador, né? Aí, chegando aqui, ele vai ter que reverter para virar vendedor. Então, vamos marcar. Vamos marcar o 4.982 de novo, né? Voltou no 4.982 de novo. Tá bom? Para ele cair aqui. Aí ele vai ter um espacinho um pouco justinho aqui, né? Se ele cair aqui, olha. Vermelho para queda, vamos lá, Lane. Se ele cair, abrir aqui, fazer um retestezinho, caiu. Aí ele quer virar vendedor, porque aqui tem comprador, né? Aí ele cai, ele faz o retestezinho para cair até aqui, 4.977. E assim vai. Cada linha dessa é uma divisão entre compradores e vendedores. Então, precisa o tempo todo estar confirmando, tá? A menos que você já tenha o entendimento da leitura macro para segurar todas as oscilações, aguentar o balanço do preço, tá bom? E aí, se ele subir, deixa eu ver se tem algum H4 para segurar ele aqui. Acima dos 5.000, se ele conseguir romper os 5.000 amanhã, o histórico tá longe, né? Tem um preço aqui que pode segurar ele. Vamos marcar aqui. Aqui o 5.063. Deixa marcado aí. Eu sei que tem muito iniciante que é difícil segurar a oscilação mesmo. Ver o dinheiro voltando não é legal, né? Mesmo sabendo do alvo. Então, deixa marcado aí 5.063 para chegar no 5.080. 079, né? 080, tá bom? Então, e aí é como eu disse, tá acumulando no topo. Pode para subir, né? A liquidez dele. Vamos ver no 2 dias como eu fiz com o índice. Gente, tá ficando enorme esse fechamento, né? Deixa eu ver aqui o 2 dias. 2 dias, se tá melhor o entendimento. Tá. Duas indecisões, olha. Olha só como ficou. Um candle de 2 dias, olha o X certinho, tá vendo? Totalmente indeciso, mas ainda é uma acumulação na cabeça do movimento. Ainda a probabilidade é de alta. Para ele vir buscar aqui o 5.033. Olha como é o fundo aqui do 2 dias. Tá bem claro esse ponto. 5.033 para ele buscar, tá vendo? Então, vamos trabalhando tempos gráficos para entender o movimento do preço. Se não entende no 30 minutos, no 15, até entender. Acostumem-se a trabalhar com múltiplos tempos gráficos, além das marcações, ajuda muito. Para quem está operando 2 minutos, aí pode trabalhar com 10 minutos e 2, usa o 10 como analítico, também funciona muito, né? Aí vai do tempo gráfico que vocês gostam de operar, tá bom? Então é isso, espero que tenham entendido.
Eu tô falando com vocês lá pelo Telegram, então qualquer dúvida pode me chamar no privado, não tem problema algum. Na medida do possível eu vou falando sim com vocês, tá bom? De repente alguma explicação que eu passei aqui, que se quiser algum entendimento, né? Não tem problema não, pode falar comigo, tá? Então é isso, obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.